Fala aí, pessoal. No vídeo de hoje, a gente vai relembrar o Teorema de Pitágoras resolvendo um exercício bem simples, que é só calcular o valor do x nos triângulos retângulos. Vamos começar? Então, antes de tudo, para relembrar, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte. Vamos escrever aqui para a gente lembrar ele, que a hipotenusa do triângulo, e aí se você não lembra o que é a hipotenusa, eu já vou explicar, que essa hipotenusa, a medida dela elevada ao quadrado, é igual a um cateto elevado ao quadrado. Eu também já vou relembrar com vocês o que é o cateto, mais o outro cateto também elevado ao quadrado. Então, é uma expressão muito simples. A gente só precisa lembrar quem é a hipotenusa, quem são os catetos e fazer o quadrado dessas medidas. E quem é cada um? A hipotenusa é bem simples de você lembrar. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto, que está geralmente marcado aqui por esse símbolo. Identifica aonde está esse ângulo reto e olha para o lado oposto a ele, ou seja, o lado do triângulo que não forma esse ângulo. No caso, o lado é esse daqui. É o lado que está medindo o x. Então, a medida da hipotenusa desse triângulo é o valor que eu não conheço ainda, que está representado pela letra x. Então, aqui na hora do cálculo, eu vou colocar x ao quadrado. E os catetos são os outros dois lados que sobraram. No caso, os dois lados que formam o ângulo reto, que nesse triângulo aqui, um mede 21 e o outro mede 28. Então, aqui, na minha expressão, eu vou colocar 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. E aí, essa é a aplicação do Teorema de Pitágoras, onde a gente vai descobrir o valor desconhecido de x, o valor da hipotenusa nesse caso. Fazendo 21 ao quadrado, né, lembrando que ao quadrado é quando você multiplica o número por ele mesmo, então 21 vezes 21 é 441, mais o 28 ao quadrado, que é 28 vezes 28, que dá 784. Então, o valor do x elevado ao quadrado é a soma dessas duas medidas, ou seja, 441 mais 784, que fica 1.225. Para terminar e descobrir o valor do x, porque aqui eu tenho o valor do x ao quadrado, basta eu calcular a raiz quadrada do 1.225. Então, lembrando aí que raiz quadrada é um número que, multiplicado por ele mesmo, dá esse valor dentro do radical, que é o símbolo da raiz, e no caso é o número 35, porque 35 vezes 35 dá 1.225, ok? Então, essa é uma aplicação do Teorema de Pitágoras, você conseguir calcular um valor desconhecido em um triângulo retângulo. Isso daqui é uma ideia básica para que quando a gente precise resolver alguns problemas, a gente já saiba colocar em prática essa relação. Vamos fazer o segundo para entender bem essa ideia? Então, primeira coisa, identifica a hipotenusa. Então, olha o ângulo reto. Tá vendo que o ângulo reto está aqui no canto e o x e o 24 são os lados que estão junto com esse ângulo reto? Significa que o x e o 24 são os catetos. E quem está oposto a ele, quem está aqui do outro lado, é o 25. E é ele que é a hipotenusa. Então, cuidado, porque nem sempre a hipotenusa é o valor desconhecido. A hipotenusa pode ter um valor, como pode ser um valor desconhecido. Não tem problema nenhum. A gente usa a relação da mesma maneira. Então, 25 ao quadrado é igual a um cateto, que é o 24, que eu já sei o valor, mais o outro cateto, que vai ser o meu x. E aí eu vou resolver essas potências de novo, elevar ao quadrado, para poder começar a identificar qual vai ser o valor do x. Então, eu vou fazer 25 vezes 25, que dá 625. Isso é igual ao 24 ao quadrado, que é 24 vezes 24, ou seja, o resultado 576.
mais o x ao quadrado. Como eu quero saber o valor desse x ao quadrado, eu vou deixar ele aqui sozinho, e esse 576 passa para o outro lado, trocando a operação. Como ele era um número positivo que estava somando, vai passar para o outro lado, diminuindo. Então, vai ficar 625 menos 576. E isso daqui é igual ao meu x ao quadrado. Diminuindo 625 por 576, obtemos 49, igual ao x ao quadrado. E agora, para terminar, para saber o valor apenas do x, basta calcular a raiz do número 49. E é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, nesse nosso segundo triângulo, o cateto que não tinha medida, ou melhor, que a medida era desconhecida, tem valor de 7, enquanto que no primeiro, que a gente calculou a hipotenusa, tem valor de 35. Espero que esses dois exemplos ajudem vocês a relembrar, a reforçar e revisar essa parte inicial do Teorema de Pitágoras. Até o próximo vídeo.